Então, vamos começar? Sim? Sim, Paris, pode começar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Eh, noite. Vamos fazer uma pequena introdução à Divina Vontade. E sempre é bom fazer uma revisão, né? Ou um resumo da Divina Vontade, né? Mas antes de ver o que é a Divina Vontade, eu gostaria de começar pelo que ela não é. Pelo contrário. Talvez tenhamos alguma ideia errada do que é a vontade divina, e a primeira coisa que vamos ver com mais clareza é o que ela não é, tá? Para que tudo fique muito mais claro desde o início e sem dúvidas, tá bom? Bueno, a primeira coisa que não é a divina vontade não é uma espiritualidade, não é uma devoção, não é um movimento espiritual. Não é um caminho de virtudes, não é um conjunto de práticas piadosas, de orações, de práticas humanas, de cânticos, de jejuns, etc. Não é fazer parte de um grupinho, comunidade em divina vontade. Não tem regras humanas ou um manual a seguir, tá? Não é combinar a santidade humana com santidade divina, como fazer jejum em divina vontade, orações em divina vontade, ou rosário em divina vontade. Não é um hábito ou uma vida consagrada. Não são sacerdotes ou pessoas que falam bem de Deus. Não é ir para um monastério ou para uma montanha e afastar-se de toda a gente ou construir refúgios, né? Não tem diretores espirituais, muito menos escolas de divina vontade. Não tem apoios humanos, né? Simplesmente é a comunicação direta com Jesus na alma, tá bom? Não sei se fique claro isto que a gente está falando até agora, mas pouco a pouco vamos ver porque isto não é divina vontade. Mas agora é necessário deixar isto bem claro. Não sei se vocês tenham alguma pergunta sobre isso, o que não é divina vontade. Bueno. A vontade divina é algo muito diferente do que conhecemos habitualmente até agora. Então, Jesus vem novamente abrir o caminho para a santidade divina, que é a primeira santidade do homem quando foi criado e que foi o que Adão perdeu como pecado original. A vontade divina, ou a divina vontade, é a santidade primária que Deus deu ao homem desde o início e a santidade mais antiga. E agora Deus quer levar-nos de volta novamente através de tudo o que acontece ao longo da história do homem, tá bom? Desde o Antigo Testamento, que inclui os patriarcas, os reis, os profetas, até a vida de Jesus para reabrir o caminho perdido através da redenção. Essa santidade primária que Adão perdeu, que é a união de Deus com a criatura, quer agora devolverla de novo para santificar o homem pelo Espírito Santo, que nos comunica de novo essa união, essa unidade, e é a participação da vida divina e da vontade divina na criatura. Sim? Então, o homem participava do ser divino e foi através do sopro divino que lhe deu, que lhe tinha infundido a vida divina e a vontade divina. Ele tinha unidade com Deus por participação. Não havia mistura de santidade humana e santidade divina. O homem foi criado e feito para viver a santidade divina, para viver nela. Adão, antes da desobediência, só conhecia a santidade divina. Adão vivia esta santidade divina continuamente nele. Não havia separação entre Deus e a criatura. E agora, Deus quer trazer-nos de volta à finalidade da criação do homem, que é viver com vida divina. Tá bom?
Então, agora é uma pergunta para vocês. O que é viver na vontade divina? O que é viver? Então, vontade divina. É, eu, a vontade divina é dar Deus a Deus, Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? viver a vida de Deus. Bueno, Viver como é que é a pergunta que você falou? É, o que é o viver? que é viver na Ujú, vontade de Deus? sí. Viver na vontade de Deus, viver fundido com Deus, né? E de uma maneira, como ele fala para Luísa, não misticamente, mas verdadeiramente, Ujú, né? Que na divina vontade todos nós estamos, né? Mas viver essa divina vontade que Deus quer, essa que você falou, essa santidade que ele deu, que Adão viveu, é fundido. Então, isso eu não, a nossa inteligência não consegue imaginar. Eu penso assim, eu sempre estou me traindo, eu falo, tô ou não tô? Aí você lê o livro e fala, não, basta você querer, basta você é, pedir o dom e Deus vai fazer tudo. Aí a inteligência não compreende, mas como assim? Como assim? Mas tem um jeito da gente saber, né? Aos pouquinhos a gente vai mudando de uma maneira ujú, é, tão drástica que você percebe, né? Na homilia da igreja, eu não sei se vocês já passaram por isso. Você está na missa e o padre começa a falar da criação, começa a falar da redenção, começa a falar. E você vê, não, mas não é isso, não é isso que ele está falando. Então você fica. é, o Nosso Senhor vai te modificando, te modelando. Para mim é isso. Mas a inteligência não compreende. A minha comprendo. não. A imensi- Às vezes não compreende a imensidade da divina vontade, né? A inteligência. Não compreende, né? Mas vamos para ser simples como Deus é simples, né? Não, não fica muito Né? difícil na divina vontade. A divina vontade, como o Franz falou, é dar Deus a Deus, mas é como uma união das duas vontades, a vontade humana e a vontade divina, unidas em um só, que é a vida divina, tá? Que é obrar de Deus, que é a eternidade também, o que é o ato único de Deus, o que simplesmente é Deus, tá? Tem muitas palavras ali, Jesus fala ato único, vida divina, querer divino, mas tudo isso é a mesma palavra que fica em Deus, tá bom? Sim, Então, a vontade humana e a vontade divina tinham que de viver em uma união de amor, de modo que não pudessem ser distinguidas uma da outra. É uma unidade contínua, uma unidade também, como Jesus fala, uma unidade suprema entre Criador e criatura, tá bom? Não tinha diferenças. Então, na divina vontade também podemos sim, dizer que é uma troca de vida, em que damos nosso querer humano, ou seja, nosso eu, para adquirir o divino, tá? E viver o céu aqui na terra, agora. É muito simples, a vida, a divina vontade é muito simples. E vamos ver com o catecismo um pouquinho das leituras do livro do céu, mas também, que é muito importante, com a Sagrada Escritura, a Bíblia, tá? Sobre todo do Evangelho segundo São João. Então, vamos ler o Catecismo da Igreja Católica. Sim, Fran? A primeira.
Catecismo da Igreja Católica, interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição. A Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, ai, minhas cachorras estão latindo demais. Adão e Eva foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Então, isto é muito importante, que essa santidade e justiça original, sobre tudo que possuía Adão, é uma graça de santidade e participação de vida divina, tá bom? E isto, no livro do céu, que é a seguinte leitura, nos vai ir esclarecendo estas duas leituras, essa parte da participação e como foi feito o homem sim, pelo Deus, tá? Bueno, vamos lá, Fran, por favor. Então, Livro do Céu, 9 de setembro de 1922. Minha filha, ao criar o primeiro homem, dava o início à criação do gênero humano. E depois de que formei o corpo, com meu alento onipotente, infundi-lhe a alma, e com outro alento meu, poderia dizer: infundir-me a mim mesmo no fundo do homem, para governá-lo, dominá-lo e guardá-lo. Então, Assim, na sim, primeira coisa que Deus dá ao homem, o primeiro aliento omnipotente, ele infunde a alma. E com isso, ele infunde as três potências da alma: inteligência, memória e vontade, tá bom? Que é a vida do homem, tá? E com outro aliento, se colocou ele mesmo na alma do homem para fazê-lo com essa vida divina e vontade divina, para formar uma só unidade com ele, tá bom? Vamos lá. assim que aquele homem formava um reino para mim, no qual eu, como rei, devia estender meus confins. Minha alegria foi, no máximo, ao ver neste homem a geração de tantos outros seres, quase interminável, que me devia dotar de tantos outros reinos, por quantas criaturas deviam sair à luz nos quais eu devia reinar e ampliar neles meus confins divinos. E todo o bem dos outros reinos devia redundar em glória e honra do primeiro reino, que devia ser a cabeça e o primeiro ato da criação. Tudo isto é o que Deus queria compartilhar com as criaturas. Sua vida, sua potência, seu reino, tá? Mas a criatura saiu disto e ele não pudo compartilhar todos estes seres divinos que ele queria fazer-nos, né? Mas agora, novamente, ele quer dar este dom a gente, tá? Continua o mesmo texto? Sim. Mostre. Mas, ao subtrair-se do meu querer, do meu reino, o seu acabou. E não só isso, mas pisou-me, e em meu lugar pôs-se a reinar, idolatrando-se e formando o reino dos vícios, das misérias, das desgraças. A minha alegria morreu ao nascer e transformou-se em dor. Olha, todo o mal não foi outra coisa senão subtrair-se da minha vontade. Então, todos os males do homem que até agora temos no mundo é isto, que o homem saiu fora da vontade divina e agora o homem tem todos os reinos dos vícios, das misérias, das desgraças, né? E fica com
continuamente longe de Deus, tá bom? Por isso é que o homem tem guerras, tem coisas, enfermidades, etc, etc, conflitos humanos, né? Porque está longe de Deus, porque perdeu este reino, perdeu esta união, esta unidade com Ele, e agora não sabe mais quem é Ele, sim? Não sabe mais quem é Ele, o homem. Muitas vezes a gente se pergunta para que fui feito, para que estou lá neste mundo, né? Para que estou ali? E muitas vezes não sei responder essa pergunta. E é por isso, porque a gente perdeu a união com Deus. Então fica triste, fica sozinho, às vezes alegre, às vezes feliz, às vezes deprimido, né? Com depressão. Por quê? Porque não tem esta união com Deus. Ainda que o homem tenha todas as posições de riquezas, não fica feliz. Não tem um jeito de estar feliz, né? Na sua vida. E é por isso que sempre o homem quer mais, 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 mais coisas, tá? Porque perdeu seu reino, esse é o reino divino. Vamos lá, continuar com a seguinte. Agosto de 1931. Minha filha, a criação do homem foi o centro onde nossa divindade concentrava todos os bens que deviam surgir na criatura. Colocávamos nela vida divina e vontade divina, vida humana e vontade humana. A vida humana devia servir-nos de habitação, e as duas vontades fundidas juntas deviam fazer vida em comum. Então, isto é o que colocava Deus na alma da criatura por meio de Jesus nela, vida divina e vontade divina. Além disso, tem uma vida humana e vontade humana. Mas quando Adão cai no pecado original, só queda a vida humana e vontade divina, rompendo a conexão, a unidade com Deus. Então fica sozinho, longe de Deus, tá bom? Vamos. Com sumo acordo, mas sim a vontade humana devia tomar da nossa para formar seus atos, e a nossa devia estar em ato contínuo de dar do seu para fazer com que a vontade humana fique modelada e toda uniformizada na divina vontade. Agora não há vida, tanto humana, espiritual e divina, que não tenha necessidade de alimento para crescer, para fortalecer-se, embelezar-se e congratular-se. Nós colocávamos nossa vida divina no homem porque era incapaz de receber toda a plenitude de nosso ser divino. Colocamos nele quanto podia conter de nossa vida, dando-lhe liberdade de fazê-la crescer quanto mais pudesse e quisesse. Mas nossa vida no homem, para crescer, tinha necessidade de alimento. Eis a necessidade de pôr nele uma vontade divina. A nossa vida divina não se teria adaptado a alimentos de vontade humana. E é por isso que Deus quer a renúncia del eu, porque não se adapta a elementos de vontade humana. É que a gente tem que levar sua alma a la nada, como ele fala, para poder vivir nessa conexão de vontade divina e vida divina, né? Porque a gente, se tem alguma coisa del eu, é simplesmente a pequena coisa que sacou fora Adão, que é soberbia, a soberbia humana, de ficar longe de Deus, fazer as coisas sem Deus, tá bom? Na verdade, o mistério do homem só se esclarece no mistério do Verbo encarnado. São Paulo ensina-nos que dois homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo.
O primeiro Adão, diz ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida. O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. E a- Jesus, é aí a imagem de Jesus. Homem foi feito à imagem e semelhança de Deus em seu Filho Jesus Cristo, tá bom? E Adão tem essa imagem de Deus. Todos nós temos a imagem de Deus, mas agora não temos essa semelhança, sim? semelhança, Sim, Semelhança. semelhante. Agora não temos, semelhança. a- agora não temos essa semelhança com Deus, porque deixamos fora essa vida e vontade divina. E é isso que falta em nós, tá bom? Bueno, Ah, e assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará, pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesma disse: Eu sou o primeiro e o último. tá bom. También en numeral 17:1 diz: Novo Adão, na mesma revelação do mistério do Pai e de seu amor, Cristo manifesta plenamente o homem ao próprio homem e lhe descobre a sua altíssima vocação em Cristo, imagem do Deus invisível. Foi o homem criado à imagem e semelhança do Criador. Em Cristo, o Redentor e Salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. Então, em Cristo, a gente tem que encontrar sua imagem, além disso, sua semelhança, que é isto o mais importante, porque é a imagem divina que a gente tinha que ter desde o início da criação do homem, tá bom? Então vamos agora a Sagrada Bíblia, porque há coisas muito estranhas quando Jesus fala. Por exemplo, não sei se Sandra, sepa o que diz quando Jesus fala, sed perfeitos como o Pai do céu é perfeito. O que quer dizer isso? Como vamos fazer perfeitos nós? Se a gente tem vícios, pecados, misérias, né? Como vamos fazer isto? Vocês que acham sobre isso? Como responder esta pergunta? Como ser perfeito como nosso Pai, como o Pai Celestial é perfeito? Como? Como? Fazendo obras de caridade? Não, porque a gente tem muita imperfeição, né, nessas obras de caridade. Não, como levar nossa vida a essa perfeição com o Pai Celestial? Sandra, você tem fechado o seu microfone. É, abriu? Sim, É. não, Não. está fechado novamente seu microfone. Abriu e fechou. Ela abriu e fechou. Pode. Aí, fechou. Ya, Fecha o seu agora, Vera. bueno, Vera. Bueno,
Depois, então, tá? Agora que você pueda abrir novamente seu microfone, Sandra. Não está Né? conseguindo abrir, Sandra, o Quando, microfone? quando Pronto. Jesus fala isso, Paris, sermos perfeitos como ele é perfeito, é, ele nos leva a sermos o próprio Deus, né? Dele pessoa. É isso? Quando Bueno, ele traz para nós toda a sua semelhança, né? A sua semelhança e a sua imagem. Então, ujú. ele faz-nos crer que tudo podemos fazer junto com ele e nele mesmo, né? Sendo ele o nosso Criador e Deus. Bueno, a proposta de Deus ou de Jesus, E, como chegar a isto, que é nada mais e nada menos do que nos tornamos partícipes por meio de Jesus da natureza e, divina, tá? Porque uhum, é isso que nosso Criador queria para alcançar o propósito principal de criar o homem, tá bom? Ou como é sim, indicado na última cena, isto é muito importante, né, na Divina Vontade, onde ele menciona, de acordo com São João, na oração a seu Pai, quando ele diz, não rogo somente por eles, ele está falando de seus apóstolos, né? Tá? sim, Mas sim, também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Isto é muito importante o que vai dizer Jesus, para que todos sejam um. Así como tú, Pai, estás en mí, eu en ti, y eu en ti, para que también eles estejam en nós, y o mundo creia que tú me enviaste. Deles a gloria que me deste, para que sejam um, como nós somos um. E isto é a resposta de como vamos fazer viver esta vida na divina vontade. Jesus fala, eu, Jesus disse, eu, neles, es decir, en la gente, y tú en mí, es decir, o Pai en mí, en Jesus, para que sejam perfeitos na unidade. Isto é a forma de ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Tá bom? Agora, sim, agora nós fazemos o contrário. Jesus, quando se dirigia ao Pai, ele dizia: eu neles, eles em mim. E agora somos nós em Jesus e Nossa. ele em nós. Uhum. Então, correspondendo a Jesus, eu ponho os meus atos, a minha vida humana, na vida divina de Jesus. E eu tomo essa vida divina de Jesus, ponho na minha humanidade. Então, tudo que eu faço, tudo que eu realizo, claro que não com pecado, lógico, todo mundo sabe disso, se torna divino. Por quê? Porque agora nós estamos dando essa correspondência a Jesus. O Pai já foi reparado por Jesus. Agora nós estamos dando essa reparação, essa adoração, esse amor a Jesus. Porque quando Jesus vive a sua paixão, faltava-nos a nós. É o que faltou a Jesus. Então, para mim ser perfeita, como Jesus é perfeito, chegar a esse grau, vamos dizer, de unidade suprema, de consumação total, eu tenho que sempre estar eu nele, porque tem que eu estar nele primeiro, não é ele em mim, eu nele e ele em mim. Então nós nos tornamos um e é onde não há essa inseparabilidade. Quando a gente chega nesse grau, porque quando Jesus fala no Evangelho, ele fala justamente isso. Eu em ti e tu em mim, para que todos sejamos um. Porque quando Jesus ele veio, ele era todos nós no Pai. Ele veio representando o Pai, porque o próprio Evangelho tem um Evangelho que Jesus diz:
Felipe pergunta, mostra-nos o Pai. O Senhor diz, tanto tempo eu estou com vocês, e vocês querem que eu mostre o Pai? Então agora, fundidos em Jesus, com esse conhecimento, né? Entendendo que essa vida é divina, eu ponho a minha humanidade, eu tomo a humanidade de Jesus, eu tomo tudo de Jesus. Então dentro de mim eu tenho a criação, redenção, santificação, eu tenho os atributos, eu tenho tudo, e eu dou essa correspondência. Então dessa forma eu serei perfeito. Mas aí, eis uma pergunta, o que fazer para chegar a esse grau? Vamos ver novamente como, Uhum. pouco a pouco, vamos descobrir como chegar. Uhum. Como Uhum. também é muito simples, mas a vontade humana é muito difícil, né? É Sim, um selo difícil para Deus. sim. Que a Porque vontade sempre, porque sempre tem que ter a correspondência da criatura, porque tem um texto que Jesus fala que tudo que nos acontece são ajudas para se viver na divina vontade. Mas cabe a mim saber como que eu vou usar essas ajudas para se viver na divina vontade. Então, se acontece algo e eu ponho o meu humano, então acaba que eu perdo um ato, eu perdo uma ajuda, e aí eu não consigo viver essa plenitude, porque eu não consigo fazer esse processo de abandono. Para chegar a isso, Jesus ele faz um processo. Se a gente pegar as horas da paixão e nós lermos ela, nós pegarmos a vida pública de Jesus e nós lemos ela com bastante atenção, nós vamos ver que Jesus ele tinha um fim, ele tinha um propósito. Então, tudo que ele passou, desde o seu nascimento até a sua paixão, morte e ressurreição, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não se opunha. E o problema é que nós nos opomos. Quando se fala de castigo, como ontem mesmo na reunião de ontem, quando se fala de castigo, ou então quando se diz, Nossa Senhora está marcando seus filhos, então a gente já fica, será que eu estou marcada? Será que Nossa Senhora me marcou? Entende? Então nesse eu já volto para o meu eu. A partir do momento que eu quero viver a divina vontade, mas eu quero ter algo, ter um fim próprio, vamos dizer assim. Entende? Então, acaba que não é um abandono completo. O abandono de Jesus era só almas. Era a única coisa que ele queria dar ao Pai, almas. Ele não se preocupava com mais nada. Era amar, corresponder, dar a correspondência que nós não damos a ele, porque a gente estava na eternidade ainda, muitos de nós, né? Não estávamos aqui ainda, mas agora, como que eu vou viver isso? Como que eu vou colocar para mim, na minha vida? Vendo essa vida humana de Jesus, conhecendo essa vida humana, e aí as pessoas falam assim, como que eu vivo a situação? Como que eu deixo um vício, por exemplo? Como que eu deixo um vício? Você toma de Jesus. Você toma tudo dele. Então, quando nós falamos deixar algo ou viver no abandono, a gente já vive nessa proporção. Só que é como você mesmo disse, Paris, tem uma... Você fala bem, você gosta sempre de falar, e a gente... Jesus fala, né? Não é você. Mas nós complicamos as coisas, porque nós sempre queremos algo. Nós sempre queremos algo. Então, falamos assim, mas é um processo, você entende? E aí Jesus acaba que a gente, às vezes, a gente perde muito ato, porque a gente não está com essa atenção, com esse câmbio de atenção, não está totalmente abandonado em Jesus. E a gente, eu vejo assim que a divina vontade, até que aqui mesmo no Brasil, parece que o povo lá fora, a divina vontade está mais apressada lá fora do que aqui, né? Então, o que é que acontece? Porque Jesus quer essa correspondência. Ele quer essa correspondência. Ele não quer que a gente preste atenção ao que está no externo.
Então tem esse caminho, né? Como você mesmo acabou de falar, nós vamos ver qual é o caminho que nós temos que fazer para chegar a essa perfeição. Agora, eu tenho que olhar para mim e perguntar para mim: eu quero verdadeiramente? Eu quero passar por esse caminho? Você entende? É nesse sentido que eu falo, que às vezes a gente fala assim, eu quero, mas quando as ajudas vêm, a gente é igual a gente ter uma enfermidade e a gente ficar pedindo para Deus tirar. E às vezes aquela enfermidade é aquilo que vai nos salvar, você entende? Porque Deus, ele sabe fazer as coisas. Tá bom. Então, vamos continuar. Então, temos que compreender este conceito de unidade, que o Pai e Jesus são um só, que não há separação entre eles. E é exatamente aí que eles nos querem nessa unidade, tá? E em São João também, o Pai, Deus, Jesus disse, o Pai e eu somos um, tá? Então, é através de Jesus, através dessa unidade com Ele, que temos a oportunidade de nos unir novamente à vontade divina. Com essas palavras, Ele expressa o como. Ele em nós, para que sejamos uno só com eles, na Santíssima Trindade, e que todas nossas potências agora estejam unidas a eles, tá? Mas também, além disso, Jesus menciona que há coisas que ele não pode expressar naquele momento, porque não estamos preparados, a gente não estava preparada para receber isto. Mas o que será o Espírito Santo que nos conduzirá pouco a pouco à verdade plena, sim? Então, no Evangelho também, segundo São João, Jesus fala: ainda tenho muito que lhes dizer, mas você não pode suportar isso agora. Quando Ele, é decir, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, vier, Ele os guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e les anunciará o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, me dará glória, pois receberá o que é meu e o anunciará a vocês. Y esta es la comunicación a la vida divina pelo medio del Espíritu Santo, que Ele vai comunicar esta vida divina por meio das verdades da divina vontade, que é a terceira obra de Deus, que é a santificação do homem, tá? Então, o Sim. Espírito Santo nos conduzirá pouco a pouco à verdade plena. Mas uma pergunta, e então, quem é a verdade? Qual é a verdade? Fran, que é a verdade? Qual é a verdade? A verdade é Jesus. Ele é a verdade. Sim, ele se define dessa forma, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Ninguém vai ao Pai, ao por Se mim. não por mim. Também ele fala, se não acreditais quando vos falo das coisas que estão na terra, como acreditareis quando vos falar das coisas que estão no céu? Para, seu fone está fechado. Seu fone está fechado. Pare. Seu fone. Tá ouvindo? Já? Já? Bueno. Então, disse Jesus, se não acreditam quando vocês falam das coisas que estão na terra, como acreditáis quando vos falar das coisas que estão no céu? Fran, desligue o seu interfone, seu fone. Fran, aí, pode falar. Obrigado.
Então, podemos perguntar-nos que coisas do céu são essas que Jesus nos vai dizer? E como compreender estas palavras de Jesus quando nos diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Então, São João, no prólogo do seu Evangelho, já nos disse que tudo o que Jesus vai fazer nos dá o poder de tornar-nos filhos de Deus, que é o que todos desejamos. O Verbo era a luz verdadeira que, vindo a este mundo, ilumina a todos os homens, a todos os que os receberão, aos que acreditarão no seu nome, deles o poder de tornarem filhos de Deus. Então, agora, também disse São João em sua primeira carta, agora somos filhos de Deus. Quando Jesus ressuscita, nos faz parte desses filhos de Deus. Mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, será como o Filho de Deus. Mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Então, isto de ser o que essa manifestação de Deus na gente, essa santificação é por meio das verdades divinas e agora nos trouxe para a gente, para dar-nos essa e levar-nos essa semelhança com Ele, por meio das verdades da divina vontade. Sim? Então, Jesus quer que o conheçamos como Ele é para que seu reino venha e cumpra o que oramos há séculos no Pai Nosso, que Ele nos ensinou. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Então podemos nos perguntar: a que somos chamados? Jesus quer que sejamos santos. São Paulo disse aos gentios: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto, esse ser perfeitos, assim como vosso Pai do céu é perfeito, é por meio da divina vontade, é por meio dessa unidade com Jesus em nós, por meio de fundir nossa alma a Ele, para que agora sim Ele nos leve a essa perfeição com seu Pai. E a perfeição do Pai é ser um ser eterno. E agora a criatura que vive na divina vontade fica com Deus na eternidade. Sim? Por isso é que viver o céu na terra, porque cada ato da criatura que faz na divina vontade é uma nova vida divina, uma nova eternidade para o Pai, em cada um de seus atos. Então, temos em nossas mãos o privilégio de viver do céu, a plenitude da vida com a revelação da divina vontade. É por isso que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, mas é esta vida divina que ele fala. Muitas vezes não compreendíamos estas passagens da Bíblia, né? Qual vida em abundância? Como é essa vida em abundância? Agora sim, é a vida divina em nós que é multiplicada por meio dos atos da criatura, tá? Então, por que a gente tinha que esperar ir para o céu, se podemos viver o céu aqui na terra, por meio dessa vontade, por meio de fundir nossa vida a Ele, esse grande presente que foi dado a Adão e que ele rejeitou, e que há séculos Deus tem nos levado a retornar a nosso lugar novamente. Agora, isto é o propósito para o qual fomos criados, viver com a vida divina e com vontade divina. Só isso. A finalidade não é Cida, a finalidade não é Fran, a finalidade não é Veras, Paris, Cinti.
Não, a finalidade é a vida divina de Deus na gente para que Deus possa colocar uma vida dele em cada ato suyo, seu, tá? É muito simples viver isto, mas o que precisa é deixar essa pequena vontade humana que nos afasta dele e que é a pedra, não sei, pedra? Que é uma É, pedra muito longe que não nos deixa muitas vezes avançar nesse caminho e nessa união. Então, é o 460 do Catecismo da Igreja Católica, creio que muitas pessoas já conhecem este numeral, né? Quando o Catecismo diz, o Verbo se fez carne para tornar-nos partícipes da natureza divina. Para isso se encarnou o Verbo, para fazer-nos tomar parte da natureza divina. Por isso, esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem. E para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Então, é por meio do Verbo eterno da humanidade de Jesus que a gente vai ter novamente essa comunhão com Deus, tá bom? Então, uma depois diz uma coisa muito mais profunda, pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. E muitas vezes as pessoas dizem, ou brincam e dizem que foi que o que disse isto, mas é o catecismo da Igreja Católica, e eu novamente eu leio isto. Pois o Filho de Deus se fez homem, é decir, Jesus, para nos fazer Deus. A gente deveria ser um Deus com Jesus. Por isso é que Fran, quando ela falou ao princípio do encontro que é dar Deus a Deus, é por isso, porque o homem, pelo meio da participação da vida divina que está em Jesus, agora se torna Deus e pode levar sua vida a Deus e ter essa semelhança com Ele, tá? Então, o Filho unigênito de Deus também disse, querendo nós participar da sua divinidade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem dos homens fizesse deuses. Hum? Não sei se até agora vocês têm alguma pergunta, algum comentário, porque isto eu sei que é um resumo, é uma revisão, mas é uma coisa muito profunda e é uma coisa que é direita, se a gente compreende isto, é uma coisa que vai levar essa unidade verdadeira com Deus e por que trouxe Deus novamente esta santidade divina e por que Ele quer novamente dar este dom a nós. Então, não sei se vocês têm algum comentário, Fran. Até eu vi o doutor falando que até os sacerdotes se escandalizam quando ouvem falar da vida do livro do céu, de tudo que tem escrito no livro do céu. Ele até falou, sendo que está tudo no catecismo da Igreja Católica. E eles deveriam ter esse conhecimento e não deveriam se escandalizar, porque está tudo aí. É que uma coisa que acontece em nossa igreja é que nossa igreja se quedou na salvação do homem. Então, isso fica muito longe da verdadeira finalidade da redenção. Jesus fez a redenção somente para dar novamente o acesso à vida divina às criaturas. Mas ainda não, os sacerdotes, nossa igreja, não conhecem isto, mas vocês olham para o catecismo e veem o que estas palavras estão lá, né? Porque o numeral 475 diz.
A vontade humana de Cristo sigue a sua vontade divina, sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade todo-poderosa. Depois, em 521, todo o que Cristo vivió foi para que pudiésemos vivirlo nele e para que ele o viviese em nós. Por sua encarnação, o Filho de Deus, de certo modo, se uniu a todo homem. Nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Uma só coisa com ele. E o catecismo da Igreja Católica, que muitas vezes não sabemos o que está ali, tá? Mas está lá. Nós somos chamados a ser uma só coisa com ele. Ele nos faz partilhar, comungar, como membros de seu corpo, de tudo o que de tudo o que ele por nós e como nosso modelo. Então, então isto está marcado no catecismo da igreja. Não é uma coisa diferente, mas temos que começar a falar que a divina vontade não é uma coisa estranha, sino é a coisa mais sublime que agora a gente pode viver. E que sim, é uma coisa difícil porque, porque muitas vezes a criatura não se afasta de sua vontade ou de seu querer humano, que é o eu, o famoso eu. E uma coisa também que eu vejo, Pares, se o sacerdote ele estuda toda a teologia para crer que Jesus ele vai ser uma persona Christi de Deus, né? E ele vai ser fazer todos os atos que Jesus fez, que um Deus fez. Assim como nós creemos hoje na divina vontade, que nós estamos nele e ele em nós. Né? Qual é a dificuldade que um sacerdote, estudado toda a teologia, toda a doutrina da igreja, tem para acreditar que ele pode ser Deus em Deus e Deus nele, em pessoa? Né? Naquele momento da transubstanciação ali do altar, onde ali você não vê mais o sacerdote, nossa assembleia, né? Então, a gente fica assim impressionada pela dificuldade quando a gente está hoje, né? Hoje a gente vê, a gente sente isso, mas então a gente tem assim de olhar a dificuldade de olhar para o sacerdote e sentir que nós creemos que ele está ali na pessoa de Cristo e nós vemos ele dessa forma, mas ele mesmo não se vê, né? Não se vê na pessoa de Cristo, né? Então a gente vê uma tristeza muito grande no nosso coração quando a gente faz isso, porque hoje a gente traz para nós a nossa vida para isso, para nós viver e ter essa vivência com Cristo, né? Fazendo os mesmos atos, né? E depois que a gente viu a formação da palavra do livro do céu, que a gente se coloca nos atos que ainda faltam, né? Na palavra de Paulo, que ainda falta, e nós vamos completar esses atos, né? Para poder formar plenamente o reino da divina vontade, onde todos se unirão. Então a gente fica assim impressionada com o que o sacerdote fala nas homilias da missa dentro do evangelho da igreja, né? Então é uma tristeza muito grande para a gente. Que muitas vezes os sacerdotes estão cheios de muito conhecimento, mas é um conhecimento humano, filosofia, teologia, mas muitas vezes é uma base humana. Sim. Então, isso muitas vezes afasta a eles deste conhecimento maravilhoso, porque é um conhecimento muito simples, né? Vocês já han leído
né? As verdades da divina vontade. E são coisas verdadeiramente fáceis, muito fáceis de entender. Não ficam coisas difíceis. Mas muitas vezes, quando a gente está cheia de coisas humanas, de conhecimento humano, não pode levar sua alma a isto. Tem que deixar tudo fora. Tem que deixar e levar sua alma a sua nada, para que possa compreender as verdades divinas, né? E pouco a pouco vai ficando na alma. Mas muitas vezes os sacerdotes têm essa resistência pelo conhecimento que eles têm. Mas É se eles, verdade. mas se eles colocaram sua vida em verdadeiramente mergulhar isto, eh, seria algo incrível para todos, né? Porque se propagaria a divina vontade por todo o mundo muito mais rápido e muito mais fácil. Mas é um caminho sempre difícil para Jesus, para Deus, isto, né? É como o princípio da sua redenção, o princípio dos primeiros apóstolos. Eles sofreram muito, né? Para levar o evangelho às gerações. Agora está acontecendo a mesma coisa, né? A mesma Igreja Católica, os sacerdotes estão rejeitando este conhecimento. Mas isto vai triunfar em outro momento, talvez agora não, pero em outro momento vai acontecer que isto vai ser uma explosão, né? Novamente, como esse evangelho, quando ficou no Império Romano, quando tomaram como vida esta vida de Deus, né? E que foi feito e se estendeu, e foi uma extensão para todo o mundo, né? Por meio de Roma. También va a acontecer esto con las verdades divinas, mas agora vamos a sufrir una persecución, ¿eh? Muchas veces, incluso por los sacerdotes, ¿tá? Mas no fiquen tristes, pelo contrario, es una cosa que vamos en un buen camino, ¿tá? Es maravilloso estar en este camino, la divina voluntad. É Y porque eso, quando a gente vê também o sacerdote da nossa paróquia, né? Da nossa comunidade aqui, como é uma cidade pequena, então a gente vê assim, um sacerdote que ele tem muita coisa para nos oferecer, né? Para nos dar da palavra de Deus. E quando a gente tem essa noção da sabedoria de Deus dentro da divina vontade, então a gente fica querendo, né? Querendo muito que aquele sacerdote ele saiba muito mais do que aquilo que ele já estudou, né? Igual você falou no princípio, é a simplicidade da palavra de Deus, né? Então, e a gente olha para ele, assim, para o sacerdote, e o desejo nosso também é muito grande, de que ele também absorva esses conhecimentos, né? sí. Entonces vamos a leer o último numeral do catecismo, que é em 1988, e diz: Pelo poder do Espírito Santo participamos da paixão de Cristo, morrendo para o pecado e da sua ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros de seu corpo, que é a Igreja, os sarmentos exertados na videira, que é Ele mesmo. Pelo Espírito Santo temos parte com Deus. Pela participação Espírito, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por isso, aqueles em que o Espírito habita são divinizados. ¿Ah? Aqueles que o Espírito habita são divinizados. E a pergunta é se a gente tem esse Espírito Santo na sua alma por meio de Jesus, que habita verdadeiramente para fazer vida em nós e que
nos diviniza verdadeiramente? É uma pergunta, né, para a gente. Então, as verdades da divina vontade virão para explicar todo o Evangelho. É maravilhoso isto, né? Porque agora com estas verdades se explica todo o Evangelho, todo o Evangelho. E em numeral 66 diz: a economia crista, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todavía, embora a revelación esté ya terminada, no está explicitada por completo. Esto es muy importante. Todavía, embora a revelación, es decir, el Evangelio, esté ya terminada, porque está terminado, no está explicitado por completo. Caberá a fé crista captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. É isto, esta revelação da divina vontade, esta nova manifestação que nos dá essa explicação de como nosso Pai é perfeito, né? Como estas verdades que acabamos de ler do Evangelho, perdão, que muitas vezes não sabíamos como falar sobre isso. Agora sim. Agora, a manifestação de Deus por meio das verdades da divina vontade nos dá nova luz para ver o que antes não veia a criatura, tá? Então, Pares, dentro da doutrina da igreja de hoje e dos tempos que virão, vai ser acrescentado a doutrina da divina vontade por escrito a mais dentro dos documentos da igreja. É isso? Tem que, Né? sim, Para poder a divina vontade adentrar na real verdade, proporção divina, vai ter que acontecer isso dentro de toda a igreja. sim. Acrescentar dentro da doutrina a divina vontade, toda por escrita, como a gente está vivendo ela hoje. Uhum. Tiene que acontecer em algum momento da história da igreja, que a divina vontade se fez parte da igreja, se fez parte de tudo, né? Sim. Vai ser na igreja regenerada. Exatamente, é uma igreja ressuscitada, né? Regenerada, como Jesus fala. Agora, nossa igreja está passando por sua paixão, vai ter que morrer, mas depois vai ressuscitar e vai ressuscitar com estas verdades, né? E vai ser regenerada neste amor divino, tá? É maravilhoso. Não sei se a gente vai ver isso, né? Pode ser que não. Eu não Eu estava sei. isso agorinha, Paris. Será se nós vamos ver isso? Será? Será? Mas vai acontecer. Isso é um. Não necessitamos ver, porque de onde a gente estiver, a gente vai ver. A gente Mas, Com não vai certeza. ver, não vamos ver no físico, ninguém sabe, mas onde a gente estiver, que nós vamos estar no céu. Temos que ver que essa igreja regenerada, ela vai surgir das almas que vivem na divina vontade. Então, por mais que eu não esteja aqui, eu vou ter dado vida para essa igreja regenerada. E é isso que importa, não é eu estar ou não estar, mas é que essa igreja venha, seja uma igreja regenerada para as futuras gerações. Por exemplo, Jesus, ele veio, ele passou por tudo que ele passou, e ele está no céu, e ele fala no livro do céu, que agora ele quer almas que repitam a vida dele. E o que é que a alma que está na divina vontade está fazendo? Repetindo a mesma vida de Jesus, para que essa igreja regenerada nasça, para que esse reino venha. Porque a gente tem que entender que quando foi para vir o reino, quando foi para vir Jesus,
o tempo da redenção. Havia um povo, o reino ele não vai vir sozinho. A igreja regenerada ela não vai vir sozinha, vai vir de outros Cristos. Uns que vão morrer nas perseguições, outros que vão morrer, não sei, de várias formas, mas vivido na divina vontade não importa. Não importa de que maneira, mas a gente, onde a gente estiver, nós vamos fazer parte disso, porque o trabalho não acaba. Jesus fala para Luísa, quando Luísa fala, Senhor, quando eu me for da terra, o meu trabalho acabou, ele diz, não, apenas começou. Então, assim, a gente fica muito nessa questão de ver ou não ver. Nós temos que crer, talvez eu não veja, mas outros verão, as futuras gerações, e nós queremos que as futuras gerações tenham uma igreja regenerada, não? Nós queremos que os jovens do futuro sejam regenerados, que o mundo não esteja do jeito que está, e para isso temos que nós estamos conhecendo a divina vontade agora e outros que vão vir depois de nós encontrem esse caminho já feito, e foi o que Jesus fez. Se Jesus não tivesse passado por tudo isso, nós não estaríamos aqui, porque Adão veio do pecado, Adão foi o primeiro homem que foi gerado do segundo. Então, se Jesus não tivesse vindo com o pecado de Adão, nós não estaríamos aqui. Então, não, eu vejo que o foco da divina vontade não é nós vermos se vamos estar, se não vamos estar, mas é crer no que Jesus fala. Se Jesus fala que nós vamos ter uma igreja regenerada, ponto. Ponto final. Já é um fiat eterno. ¿Sí? Entonces, simplemente es hacer nuestra vida en esta vida divina, en esta unidad, y Dios va a elevar una nueva iglesia regenerada por medio de nuestros actos, ¿eh? Eso es muy importante. Cuantos más actos façamos na divina vontade, mais rápido vai dar e vai acontecer esse reino pleno de Deus na terra e na sua igreja. Por isso é muito importante viver verdadeiramente a vida divina na gente, em nós, né? É muito importante, porque esses atos que a gente faz aceleram tudo, aceleram as coisas, tá? Então vamos ler novamente o livro do céu, Fran, Então, que vamos. é uma leitura muito importante, a terceira renovação da humanidade, que é por meio das verdades divinas, tá? Vamos ler? Vamos lá. 29 de janeiro de 1919. Deus cumprirá a terceira renovação da humanidade, manifestando o que fazia a sua divindade na sua humanidade. É Minha, isto que, o que leímos, né? Como Deus, como Jesus eh, vivia sua divinidade em sua humanidade. Como era este comportamento de, en esta comunhão, né? Vamos ler isto. minha querida filha, quero que saibas a ordem da minha providência. Em cada período de 2000 anos, renovei o mundo. Nos primeiros, renovei-o com o dilúvio. Nos segundos 2000, renovei-o com a minha vinda à Terra, na qual manifestei a minha humanidade, da qual, como de tantas fissuras, se transluzia. É isso mesmo, né? Transluzia a minha divindade. E os bons e os mesmos santos destes terceiro 2000 anos viveram dos frutos de minha humanidade.
e como a gotas gozaram de minha divindade. Agora estamos perto do final dos terceiros 2000 anos, e haverá uma terceira renovação. Eis porque da confusão geral não é outra coisa que a preparação para a terceira renovação. E se na segunda renovação manifestei o que fazia e sofria a minha humanidade, e pouquíssimos que operavam a divindade, agora nesta terceira renovação, depois que a terra foi purgada e em grande parte destruída, a presente geração, serei ainda mais magnânimo com as criaturas e levarei a cabo a renovação com manifestar o que fazia minha divindade em minha humanidade. Como operava meu querer divino com meu querer humano, como tudo ficava concatenado em mim, como fazia e fazia tudo, e até um pensamento de cada criatura era refeito por mim e selado com meu querer divino. Meu amor quer desafogar-se e quer fazer conhecer os excessos que operava minha divindade em minha humanidade em favor das criaturas que superam com os muitos excessos que externamente operava minha humanidade. Eis porque muitas vezes te falo do viver em meu querer, o que até agora não manifestei a ninguém. No máximo conheceram a sombra da minha vontade, a graça, a doçura que contém fazê-la, mas penetrar nela, abraçar a imensidão, multiplicar-se comigo e, e penetrar em qualquer lugar, mesmo estando na terra, no céu e nos corações, abandonar os modos humanos e obrar com modos divinos. Isto não é conhecido ainda, tanto que a não poucos, tanto que a não poucos parecerá estranho. E quem não tem aberta a mente à luz da verdade não compreenderá nada. Mas eu, pouco a pouco, abrirei caminho, manifestando, ora uma verdade, ora outra deste viver em meu querer, de tal maneira que acabarão por compreendê-lo. Então, Portanto, uhum. Então isto acontece muito com os sacerdotes, né? Parece que es alguna cosa extraña, porque no tienen abierta su alma a recibir estas verdades. Y por eso es que muchas veces también las almas no comprenden nada lo que es a divina voluntad, porque no tienen abierta su alma para recibir esta luz divina, ¿né? Porque tienen mucha cosa humana nelas. Es por eso que muchas veces no acontece y es una cosa difícil de entender, ¿tá? Por tanto, esta é a terceira renovação, será por meio do conhecimento, dos conhecimentos destas verdades, destes escritos. É uma revelação que nos vai dar como, como interactuava a divinidade com a humanidade de Jesus e que agora esse comportamento, essa forma de viver, ele quer que nós tenhamos essa vida com Ele e que sepamos como fazer isto junto com Ele. É por isso esta manifestação das verdades divinas, que agora Ele quer manifestar sua divinidade e que essa divinidade esteja em nós, por meio de sua humanidade, tá? E vamos ler a última, né? Tá? A última.
Está fechado seu microfone. Ah, tá. Portanto, a terceira renovação será por meio do conhecimento, e é nesses escritos que essa revelação deve ser encontrada, para que nele saibamos o que é o homem, quem ele é e como se tornar tal. Continua? 24 de janeiro de 1920. Esse aqui é o livro 12.123. Deus criou o homem para que lhe fizesse companhia. Minha filha, se soubesses como desejo, suspiro, amo a companhia da criatura, é tanto que se ao criar ao homem disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Façamos outra criatura que o assemelhe e lhe faça companhia, a fim de que um forme a delícia do outro. Estas mesmas palavras, antes de criar o homem, disse-as ao meu amor. Não quero estar sozinho, mas quero a criatura na minha companhia. Quero criá-la para me entreter com ela, para compartilhar com ela todos os meus contentamentos. Com a sua companhia, desabafarei no amor. Por isso, a fiz à minha semelhança, e conforme sua inteligência pensa em mim, se ocupa de mim. Assim faz companhia a minha sabedoria e meus pensamentos. Fazendo companhia aos seus, nos entretemos juntos. Se o seu olhar olha para mim e para as coisas criadas para me amar, sinto a companhia do seu olhar. Se a língua reza, ensina o bem, sinto a companhia da sua voz. Se o coração me ama, sinto a sua companhia no meu amor. E assim por tudo o resto. Mas, se em vez disso faz o contrário, eu me sinto sozinho, como um rei abandonado. Mas, mas aí, quantos me deixam sozinho e me desconhecem? Essa é a razão da criação, fazer companhia ao nosso Criador. Então, essa é a questão da criação. Simplesmente fazer companhia e que Deus desafogue, sim, desaf, desafogar, não sei, sim, desahogo. Bueno, Desafogar. É isso? desafogar, isso, desafogar é o amor da criatura, tá? E simplesmente que a criatura possa viver com vida divina e vontade divina. Isso é a finalidade da criação do homem. E isso é a finalidade de viver na divina vontade. Que Deus compartilhe todo o seu obrar por meio da sua vida na criatura. Tá bom? É muito simples a vida na divina vontade. Não é difícil. Mas muitas vezes fica difícil por isso, porque a gente não tem essa disposição completa a deixar seu eu, então torna difícil que Deus leve luz na alma, porque esse espaço que Ele quer formar uma vida, a gente está ocupando o espaço com coisas humanas, né? Então, por isso, não fica essa vida divina completa na gente. Uhum. Então, bueno, até agora é um pequeno resumo da introdução à Divina Vontade. Eu tratei de fazer o mais simples possível com o Evangelho, que é muito importante para a gente. E, e nada, é isso, é isso. É simples viver, né? Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. E, É tão simples, Pares, que
viver na divina vontade, que muitas vezes a gente chega até a complicar, porque quando a gente olha a grandeza e a simplicidade, chega a fazer uma confusão e complicar as coisas. Sim, Mas é simples. Tudo o que Jesus quer é essa fusão. É eu nele e ele, e que eu uhum, faça tudo com ele, que os meus atos sejam os atos dele. E é tão simples que a gente muitas vezes complica. sim. Acaba com. É muito simples essa unidade. A única coisa difícil, verdadeiramente difícil, é que a gente tem que afastar do eu, da vontade humana obrante sem a vontade divina, né? É a única coisa difícil. Mas as verdades da divina vontade são muito simples para que a gente possa viver verdadeiramente isto, né? Pero é muito simples viver nisto. Eu não sei. Para mim, pelo menos para mim, é muito simples quando uma alma verdadeiramente está aberta a receber a luz de Deus e simplesmente ele coloca estas verdades na alma, então a alma compreende que é simplesmente unir sua vontade com a dele para fazer uma união contínua em Deus e que essa continuidade de vida é uma nova, um novo gozo para Deus e também para as criaturas, né? Porque está levando novo amor, nova glória, nova bondade, nova caridade, etc, etc, a todos e não a todas as criaturas simplesmente, sino também, além disso, ao mesmo Deus, né? Porque Ele está levando esa vida na criatura, está teniendo esa semejanza, esa comunicación directa. Ya no tiene una comunicación que nos afasta, no es una comunicación directa entre Jesús, la criatura, entre Dios y la criatura, né? E outra coisa também, Paris, falando sobre, né, a personalidade de cada um, nesse sentido divino, né? E a Fran falando que a gente complica o simples, né? Então, muitas das vezes também a gente sabe a simplicidade que Deus traz para nós, né? Para nós sermos a própria imagem e semelhança dele. Então, e muitas das vezes a gente quer sempre o Deus do jeito que é, a gente desenha, né? Então, e mesmo na divina vontade, muitas das vezes a gente tem aquele receio de colocar a pessoa de Deus dentro de nós mesmos, né? Então, a gente fica por a gente pensar que às vezes a gente não é digno, né? Não é digno, a gente não merece tanta grandeza, tanto amor de Deus, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que ele nos ama de tal forma infinita, né? Ele pode nos amar de tal forma infinita. E a gente tem que levar isso na nossa alma para trazer esse próprio Deus para nós, né? Refazendo e fazendo junto com ele tudo aquilo que ele traz para nós na simplicidade dele mesmo, né? E que, e Então, a que, gente, e que para isso foi feita a nossa alma, para sim, partilhar da vida divina. exato, exato. E disse aí uma pergunta, que se é um processo de divinização. É um processo de divinização, sim. É um processo de divinização conforme ao conhecimento das verdades. Entre a gente conhece mais as verdades, se aprofunda mais nas verdades, se esvazia mais de si mesmo, vai dando muito mais luz e muita mais clareza esta vida divina na alma. Então, é um processo, sim, um processo de iniciação conforme ao conhecimento das verdades. Entre mais conheça e faça vida as verdades na minha alma, mais Deus vou ter em minha vida, tá? Mas é outro processo que a gente
muitas vezes quer ter que um processo de deixar suas coisas, o querer humano, el eu. Esse processo muitas vezes pode que nos leve toda a nossa vida. Então, o processo de deixar nossas coisas humanas é agora. Esse processo, porque Deus quer o sacrifício de nossa vontade humana obrante, sim, na dele, tá? Ele quer o sacrifício, quer que a gente sofra uma paixão de deixar sua vida, de deixar suas coisas, de deixar essa humanidade que nos afasta de Deus, essas misérias, esses pecados, esses pensamentos que nos afastam dele. Esse é um processo que não tem que ser um processo, sino tem que ser agora. Porque senão a vida divina não vai ficar nunca na gente. E vamos ter uma vida possivelmente de atos, né? Pero não uma vida divina. E por isso é que Jesus fala nos escritos que serão poucos as pessoas que vivam verdadeiramente na divina vontade, porque ninguém tem as forças para deixar verdadeiramente el eu. É uma coisa difícil de aceitar, pero acontece, né? Então, tem que ter essa força para deixar el eu e sofrer essa paixão, porque é uma paixão, uma morte à vontade humana obrante, e afastar-se e abandonar-se continuamente, ter essa disposição para aquilo que o Jesus quiser, né? Bueno, espero que esteja claro, Natália. Paris, essa divinização se dá ato por ato? Sim, entre a gente tenha mais atos, mais vida divina, mais continuidade. Entre a gente faça mais estas verdades vida e tenha mais luz, vai dar mais e mais e mais. Tem uma mão levantada. Na, Claro. na divina vontade não é um processo, é um crescimento contínuo que não tem fim. A gente pode fazer crescer esta vida interminavelmente porque Deus é infinito, tá? Sempre vai haver novas surpresas, novos segredos que a gente vai a ter se verdadeiramente abre sua alma às verdades. Sempre vai ter ver nessas palavras nova luz, novo conhecimento, muita coisa que há que descobrir. Uhum. E essa vida divina, ela vai sendo formada Na criatura, sim. conforme o conhecimento, os atos? Conforme conhecimento e que esse conhecimento se faça vida em nossa alma. Não somente ter o conhecimento, eu sei da verdade, da divina vontade, não. Esse conhecimento tem que fazer-se propriedade da alma, tá? Para que verdadeiramente viva e faça actos na divina vontade, tá? Porque existe uma diferença, né? De atos e vida divina. Porque Uhum. muitas vezes a gente fica só nessa coisa. Mas ato e vida divina não é o mesmo? Não, não é o mesmo. Atos, claro que os atos sucessivamente, eles vão gerando vida divina. Mas a vida divina vai formando daquilo que eu estou disposta a dar. A Se vida divina. eu posso até atuar, eu vou atuando, mas eu não quero deixar algo. Eu dou pela metade, por exemplo, entendeu? Então, ela não é uma vida divina plena, porque, por exemplo, como você acabou de falar, você pega o conhecimento, você entende com a mente, eu tenho um sentido de comparar assim, você entende com a mente, com o sentido, como o doutor fala, inteligência, memória e vontade, 3 potências. Então, assim, eu entendo com a minha inteligência, mas isso tem que virar vida dentro de mim. Isso tem que virar vida. Se eu atuo, simplesmente eu digo, Senhor, vem fazer isso em mim, vem fazer isso em mim. Mas esse conhecimento que eu estou obtendo do livro do céu, ele não gerou vida em mim, ele vai ser só atos. Ele vai ser só atos, ele não vai ser vida.
porque a vida divina ela já vem da correspondência. Jesus propõe e a alma dispõe. A alma dispõe. Então, eu posso até conhecer, eu posso passar um ano inteiro, a vida inteira, lendo o livro do céu, atuando uma hora sim, uma hora não, uma hora sim, uma hora não, e chegar no final e só ter atos. E às vezes eu vejo muitas pessoas, porque eu lido muito com muitas pessoas, escuto partilhar da Divina Vontade, a pessoa fala assim, ah, mas dar atos é bom. E eu assisti uma vez Jesus falar num lugar que atos, só dar atos é pouco, é pouco. Você tem que dar o tudo. Você tem que Então, dar a vida divina. ao princípio é um conhecimento e Deus vai dando como a préstamo, empréstamo Sim, sim, como um empréstimo. divina para que a gente possa fazer atos na divina vontade. Mas quando ele está certo de que a criatura não vai deixar sua vontade, então é quando ele dá como dom, tá? Sim, sim, Mientras a gente vai fazer atos, porque todavia não está essa decisão completa da criatura. Mas quando Deus veja a decisão completa da criatura, ele dá essa vida divina como dom, tá? uhum, isso mesmo. E Tá certo. essa Até porque também tem uma diferença, né? Da vida divina do ato e da vida divina da alma, né? São dois tipos diferentes de vidas divinas, né? uma santidade em actos, que é uma santidade que agora hago um acto, um dia hago uma vida de atos, mas amanhã eu faço minha vontade. Então, corto a vida da divina vontade e novamente empeço. A alma que verdadeiramente vive na divina vontade é continuidade de atos. E essa é uma vida contínua. Essa é a diferença. E esses são os que vão alcançar o quarto grau da plenitude do sol divino, tá? Uhum, isso mesmo. Então, a coisa que mais nos deve importar é viver nesse quarto grado, ser desses poucos, Uhum, deixar todo aquilo que nos afasta de Deus. Por isso é que é muito importante o conhecimento de nós mesmos. E o conhecimento de nós mesmos nos vai dar as horas da paixão, porque ali vamos ver o que, o que, aquilo que a gente faz para fazer sofrer a Deus e aquilo que a gente tem que deixar para que verdadeiramente Ele more em nós, tá? uhum. Clara tenía una manito ahí. Clara Mao, está por aí? Clara, ela levantou a mão e saiu, né? Olha ela. Perdón, perdón. Ah, Cintia, ¿me traduces? Yo entiendo mucho portugués, pero no hablo. Sim, Hablo un poquito más inglés, sim, puedes pero hablar no. em espanhol, porque todas acá te entendemos muy bien. Ok. Paris, en una clase del doctor había un chico que decía él, yo conocí el libro del cielo a los 33 años. ujú, Cuando él tenía 33 años, no tuvo ese afán de leer el libro. Entonces dijo, ahora ya tengo 42 años y me arrepiento tanto porque yo le di todas esas muertes a Jesús desde ujú, mis 33 años hasta hoy. Sim, Para mí eso fue muy sorprendente porque dijo el doctor que era así, porque el conocimiento que te da el libro del cielo y si tú no lo continúas, son las muertes que le das a Jesús. Para mí fue muy doloroso ujú. porque en veces cuando no tienes el tiempo, pero ya haces vida continua, es muy bonito. Sí, es A una mí el parte. libro del cielo se me presentó, París, en un sueño. Yo le pedí al Señor esa tercera renovación. Todo el tiempo le decía, Señor, manda el aviso, por favor, ya mándalo. Mira, tus hijos se pierden.
Yo le rogaba a Jesús. Y un día él en el sueño me dijo, Clara, 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 así me dijo 3 veces. Y cuando me dijo, ¿sabes tú por qué yo les hablé en parábolas? Y yo le dije, muy sabionda, sí, señor, yo sé. Y él me dijo, dime por qué. Y le dije, porque no entendía. Dice, no, Clara, no eran ningunos tontos. No les hablé en parábolas porque yo los podía someter a mi propia voz. Ujú. Y los sometía, por eso llamaba a la gente. Y cuando yo hablaba, eran miles y miles de personas que se reunían a mí. Y yo me quedé viendo a Jesús y le dije, pues sé muy poco de ti. Y luego me dijo, es cierto. Y lo que tú me pides no lo puedo hacer. Y le dije, pero hazlo, mira, tus hijos se pierden. Es muy doloroso saber que tus hijos se pierden. Y me dijo, aún no, porque aún no conocen el libro del cielo. Ujú. Yo, el día siguiente que me levanto, lo primero que busco en YouTube es libro de cielo. Y me encuentro a Cecilia Valderrama con el doctor, Mira. presentando el libro de cielo. Me volví loca buscando el libro de cielo. En Estados Unidos no estaba el libro de cielo. Me Ujú. mandaron con Roxana. Roxana no tenía el libro de cielo. Lo Mm. compré en Amazon. Bueno, Empecé a devorarme el libro de cielo. No entendía nada, sí. nada. Cuando empiezo a entrar a los grupos y de lo que yo había leído, dije, no, no me interesa, no, no es lo que ustedes piensan. Son muy, muy difíciles ustedes. Ah, Hablan del libro del cielo muy difícil. Y el Señor en el libro 3 nos dice que la simplicidad está ujú. en el alma. Mm. Y yo dije, no, no, no. Empecé a ver diferentes grupos y dije, no. Por eso me he quedado con los de Brasil, Ah, mira. porque siento su Brasileña simplicidad. ahora. Ahora Sí, Clara es brasileña. y me gustaría ir al retiro, pero está muy Vale. cerquitas y es mucho gasto. Bueno, Pero un día, sí, adiós. Sí, y bueno, voy a hablar un poquito en español. Es muy fácil realmente de vivir en la divina voluntad. Para mí es lo más sencillo, también sigo pensando eso. Es tan sencillo como decir, aquí estoy Jesús para ti, quiero fundir mi vida en tu voluntad y listo. Eso es lo más sencillo y realmente no implica mayor cosa o mayor conocimiento, es nada más tener esa disposición. Pero muchas veces no sabemos cuál es esa disposición y eso es lo que verdaderamente es difícil. No es, las verdades no son difíciles. Lo difícil somos nosotros que no nos Vocês estão dejamos, entendendo? Vocês estão entendendo o que o pai está falando em espanhol? ¿sí? Bueno, Dá um ok aí com a mãozinha. lo difícil es que lo somos nosotros que no nos alejamos de esas cosas humanas que nos alejan de Dios, incluso muchas veces de esas cosas humanas santas, que como decían al principio, a la divina voluntad no es una espiritualidad, no es una devoción, no es esto, no es aquello, no, la divina voluntad es esa unidad continua con Dios, es hacer parte de su vida divina y que Él quiere compartir continuamente en nosotros. Para eso fuimos creados, o sea, nosotros ayer hablábamos con un grupo de jóvenes sobre la materia, que la materia en sí misma sin Dios no es importante, pero cuando entra Dios en nosotros, esa materia se vuelve tan importante porque nuestra materia tiene sucesión de actos y esa sucesión de actos es lo que le da la vida, una vida nueva a Dios y eso es precisamente lo que Él quiere, traernos esa vida continua en cada uno de nuestros actos y es una nueva vida divina, un nuevo cielo, una nueva tierra. Por eso Él dice que serán nuevos cielos y nuevas tierras. Ah, bueno, es cada acto que se hace en la divina voluntad. Es un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo sol, una nueva, un nuevo latido para Dios porque ahora vive en la criatura. Dios es un ser, es un espíritu simple
pero como no tiene materia no se puede manifestar. Y por eso crea al hombre, para poder manifestar su obra en el hombre. ¿Viste? Eso es lo más importante. Y eso es la divina voluntad y es muy bonita y muy simple, ¿no? Sim. Entonces vamos de vuelta nuevamente al portugués. No, agradecido por muito agradecido por esta noite que a gente voltou novamente para os encontros. Espero que a gente partilhe muito mais da Divina Vontade. Agora foi um pequeno resumo, uma pequena introdução, que é muito bom, né, para lembrarnos continuamente que é isto e qual é a finalidade, porque muitas vezes perdemos eh, de nossa mirada, né? Nossos olhos. Nossos olhos Temos o nosso olhar. o que é verdadeiramente viver na divina vontade, né? E é muito simples. Simplesmente se dar Deus a Deus, fundir nossa vida com a dele e viver isto, né? É simples. Viver nesse dia a dia, quando a gente está fazendo essas coisas no lar, né? No trabalho, é muito simples. Qualquer momento, quando a gente dorme, né? É muito simples viver isto. Pero simplesmente hay que tener una fe también, un grado de fe máximo, que es una realidad y que esto que Dios quiere que vivamos en su voluntad y sea feito verdaderamente en nos, que creamos en esto verdaderamente. Sim. Es una disposición tremenda del alma, eso sí. E Para trabalhar também. E muito trabalho também. muito trabalho e vivir esse abandono contínuo nele, que é uma coisa que muitas vezes fica muito difícil para a alma, porque muitas vezes não, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem que deixar tudo isso nas mãos de Deus e que Ele se encargue disso, né? Pero muitas vezes a gente tem um pequeno problema e quer solucionar e ter uma solução por si mesma, então deixa de lado novamente a Deus e se afasta dele, e afasta essa vida divina. Então, quando a gente tem um pequeno problema da saúde, com a família, etc, etc, que Deus se encargue. Eu simplesmente vou continuar fazendo e refazendo a vida de todos os meus irmãos, tá? Sim, Bueno, sim. alguma outra coisa que a gente quer compartilhar, né? Tem mais pergunta? Quem tem mais perguntas? Senão a gente termina. E nos vemos em 15 dias, no mesmo horário. Creio que Paris vai continuar com os temas, porque vocês sabem que tem pessoas novas que não estão hoje, porque o convite foi muito em cima, assim, e eu coloquei no grupo que não tinha previsão de retorno antes. Então, durante a semana eu vou estar trabalhando nisso, né? E nos 15 dias temos o nosso encontro, e aí vamos deixar que Jesus conduza da maneira que Ele quiser. Continuamos com o restante da introdução ou vamos por temas? Vamos ver o que é que Jesus quer. Nos 15 dias a gente coloca lá no grupo o que é que Jesus quis. O que é que Jesus quis para a noite de quinta. Então, muito obrigada a vocês, meninas. Obrigada, Paris, Boa por estar noite. retornando com a gente nesse caminho também, né? Então, para a gente é muito enriquecedor que a gente aprenda um pouco mais, né? A gente sempre está aprendendo um pouquinho mais. E aceito os abraços do Brasil, dos Jesuses do Brasil. Grande abraço também desde México. México, dizem vocês. Sim. Abraço mexicano. Abraço, abraço em Jesus. Abraço de Jesus mexicano. Tá. Bueno, Con todo y mariachi, Tá? ¿verdad? sim. Boa noite, então, gente. Vamos Boa noite, Paris. noite. Boa. Tchau para você, com Tchau. Deus. Boa noite. Boa noite, Paris. Bueno.